Quando você ouvir este som, saiba que é hora da contação. Sim, hoje vamos ter contação. É um conto que a gente está trabalhando lá no G, inclusive. É um conto russo. E quem me conhece sabe o quanto que eu gosto dessa bruxona que mora numa casa estranha no meio da floresta e da forma como ela aparece em alguns contos. Com Ivan, outra hora como uma bruxa má, com Vasalisa, a menina que tem uma boneca. E é justamente sobre essa história que a gente vai contar. Como eu disse, é um conto de fadas russo. E a forma como a gente fala, Vasalisa, Vasilisa, Vasalisa a sabida, a forma de pronunciar ela é muito variada. Aqui ficou muito comum chamarmos de Vasalisa, por conta, inclusive, do Mulheres que Correm com os Lobos. Este é um dos contos que aparece lá. E é um conto muito especial, que fala muito sobre esse materno, mas no Jin, o nosso foco é sobre o aspecto do mal, que está ali personificado através da Yaga. Mas enfim, deixa de falação, né? Bora pro conto? Ok. Era uma vez um reino muito distante, onde viviam um mercador e sua mulher. Eles tinham apenas uma filha, chamada a Bela Vasalisa. A palavra Vasalisa quer dizer rainha, mas é somente um nome comum. Quando a menina estava com 8 anos, a esposa do mercador chamou a filha dizendo que ela, sua mãe, logo morreria, mas que lhe deixaria sua bênção maternal e uma boneca. Vasalisa deveria sempre guardar a boneca junto a si, sem mostrá-la a ninguém. Se estivesse em dificuldades, deveria aconselhar-se com a boneca. Tendo dito isto, a esposa do mercador morreu. Posteriormente, o mercador casou-se com uma viúva que tinha 2 filhas, mais ou menos da idade de Vasalisa. Aos poucos, a madrasta foi ficando hostil a Vasalisa, mas sempre sua boneca a confortava. Um dia, o mercador teve que sair do país por muito tempo. Durante sua ausência, a madrasta mudou-se com suas 3 filhas para outra casa perto da floresta. Numa clareira dessa floresta ficava a casa de Baba Yaga, a grande bruxa dos contos de fada russo. A ninguém era permitido aproximar-se dela. E qualquer um que caísse em suas mãos era comido como se fosse uma galinha. A situação convinha à madrasta, pois ela tinha esperanças de que um dia Vasalisa cruzasse o caminho de Baba Yaga. Uma noite, a madrasta deu 3 velas às filhas, ordenou-lhes que bordassem, tricotassem e fiassem e foi dormir. Com o passar das horas, as velas queimaram. Uma das meninas pegou sua agulha de tricô para limpar os pavios, mas propositadamente acabou fazendo com que a vela se apagasse. Aí ela disse que não se importava, pois podia fazer o seu bordado sem luz. A outra disse que podia tricotar sem luz. Mas você, as 2 meninas disseram a Vasalisa, deve ir à casa de Baba Yaga arrumar fogo para que a gente possa ter luz novamente. E a empurraram para fora. A menina foi até seu quarto e perguntou à boneca o que deveria fazer. A boneca lhe disse para não ter medo e ir aonde as outras a tinham mandado, levando-a consigo, pois a ajudaria. Vasalisa andou durante toda a noite.
Aí encontrou um cavaleiro vestido de branco, montado num lindo cavalo coberto de branco. E no momento em que ele passou por ela, o dia nasceu. Pouco depois, encontrou um segundo cavaleiro vestido de vermelho, montado num cavalo coberto de vermelho. E nesse momento o sol surgiu. Tendo já andado a noite toda, Vasalisa andou durante todo o dia seguinte. À tarde, chegou à clareira onde ficava a casa de Baba Yaga. A casa era rodeada por uma cerca de ossos humanos intercalados de caveiras. As trancas das portas eram feitas de braços de esqueletos e a fechadura de dentes de caveira. Vasalisa estava apavorada, quase desmaiando, e como que pregada no chão, quando, de repente, um cavaleiro negro, num cavalo também negro, passou galopando e a noite caiu. Mas a escuridão não durou muito, pois logo os olhos das caveiras na cerca começaram a brilhar, e a clareira ficou tão iluminada como se fosse dia. Vasalisa tremia de medo, mas logo ouviu um zunido estranho. As árvores começaram a farfalhar e Baba Yaga surgiu da floresta. Ela vinha sentada dentro de um almofariz e com uma vassoura apagava suas pegadas. Quando chegou à porta, cheirou o ar e disse: "Sinto cheiro de rossos. Quem está aí?" Vasalisa foi ao seu encontro e, curvando-se, disse: "Sou eu, vovó. Minhas irmãs de criação me mandaram aqui para lhe pedir fogo." "Bom", respondeu Baba Yaga, "eu as conheço. Fique um pouco comigo e depois você terá seu fogo." Daí, ela pronunciou umas palavras mágicas. A porta se abriu, Baba Yaga entrou no pátio e depois a porta se fechou atrás delas. Blap. Ela então mandou a menina acender o fogo e lhe trazer comida. Comeu bastante, deixando praticamente nada para Vasalisa. Só um pouco de sopa de repolho e uma crosta de pão. Aí, deitou-se para dormir e disse a Vasalisa que na manhã seguinte, depois que ela saísse, Vasalisa deveria varrer o pátio e a casa, fazer o almoço, lavar a louça e separar os grãos bons dos carunchados. Tudo deveria estar pronto na hora que chegasse em casa. Caso contrário, ela a comeria. A menina pediu ajuda à boneca e esta lhe disse que não tivesse medo, que jantasse, fizesse suas orações, deitasse e dormisse, pois a noite é uma boa conselheira. Na manhã seguinte, quando acordou, Vasalisa olhou pela janela e viu que os olhos das caveiras já estavam se fechando. O cavaleiro branco passou e o dia nasceu. Baba Yaga saiu e a menina andou por toda a casa admirando seus tesouros. Daí ficou imaginando por onde começaria o trabalho, mas todas as tarefas já tinham sido feitas pela boneca, que estava justamente terminando de separar o último grão preto dos brancos. De noite, quando Baba Yaga chegou, encontrou tudo pronto e ficou furiosa, pois não havia em que poder feito. Aí uma coisa muito estranha aconteceu, pois ela gritou: "Meus fiéis servos, moam os grãos para mim." E 3 pares de mãos, de esqueletos, apareceram e levaram os grãos. Em seguida, a bruxa deu ordens para o dia seguinte, dizendo que a menina deveria fazer tudo o que já tinha feito no dia anterior e, além disso, limpar as sementes de papoula. Na noite seguinte, ao retornar, Baba Yaga chamou mais uma vez as mãos para extraírem óleo das sementes de papoula.
Enquanto Baba Yaga jantava, Vasalisa ficou ali perto, silenciosa. Baba Yaga disse: Por que é que você está olhando sem dizer nada? Você é muda? A menina respondeu: Se eu pudesse, gostaria sim de lhe fazer algumas perguntas. Pergunte. Mas lembre-se de que nem todas as perguntas são boas, disse a Baba Yaga. Saber demais envelhece. Vasalisa então disse: Gostaria somente de lhe perguntar a respeito das coisas que tenho visto. No caminho de sua casa, um homem todo vestido de branco passou por mim, montado a cavalo. Quem era ele? Esse é o meu dia, o luminoso, respondeu a Baba Yaga. E daí, outro cavaleiro passou por mim, todo vestido de vermelho e montado num cavalo vermelho. Quem era ele? Esse é o meu sol, o vermelho. E daí, no portão apareceu um cavaleiro negro. Essa é a minha noite, o escuro. Então, Vasalisa pensou nos 3 pares de mãos, mas não ousou perguntar mais nada, ficando quieta. E Baba Yaga disse: Por que você não me faz mais perguntas, hein? E a menina respondeu que essas eram suficientes e acrescentou: Você mesma disse, vovó, que perguntar demais envelhece. Aí Baba Yaga retrucou, e isso é bem importante, né? Você fez bem em perguntar só a respeito do que viu lá fora, e não do que viu dentro da casa. Não gosto quando a sujeira é levada para fora. Mas agora eu quero perguntar a você uma coisa. Como você conseguiu fazer todas as tarefas que lhe dei? Ah, a bênção de minha mãe me ajudou. Ela não mencionou a boneca. Ah, foi isso? Então deu fora daqui. Filha abençoada, eu não preciso de nenhuma bênção na minha casa. E Baba Yaga pôs Vasalisa para fora, empurrando-a pelo portão. Tirou da cerca uma das caveiras com olhos flamejantes, colocou num pau e deu a Vasalisa, dizendo: Aqui está o fogo para suas irmãs. Pegue-o e leve para sua casa. A menina afastou-se correndo de Baba Yaga, fugindo através da floresta escura, iluminada apenas pela luz da caveira, que só se extinguiu quando o dia nasceu. Na noite seguinte, ela chegou em casa. Quando se aproximou do portão, pensou em jogar a caveira fora, mas uma voz cavernosa disse: Não faça isso. Leve-me para sua madrasta. Assim Vasalisa obedeceu. E quando entrou com fogo no quarto, os olhos flamejantes da caveira fixaram-se na madrasta e em suas filhas, queimando sua alma e perseguindo-as onde quer que fossem se esconder. Quando amanheceu, tinham virado cinzas, e somente Vasalisa escapou sã e salva. De manhã, Vasalisa enterrou a caveira, fechou a porta e foi para a cidade. Existem algumas versões. Tem uma outra em que, inclusive, a Marie-Louise von Franz cita num dos livros dela, que é o A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, o nosso livro de estudos agora no GIN, Grupo de Estudos e Experimentações Narrativas, em que a gente estuda a psicologia dos contos de fada, em que ela apenas resume essa parte, porque é uma parte até muito feliz. Nesse outro final, a Baba Yaga dá um fio lá de linho e ela costura para o rei. Esse rei acaba desposando Vasalisa e tanto o pai quanto a velha
vão morar no castelo e o pai fica muito feliz, e todos são felizes, né? Mas no nosso estudo lá no GIN estamos focando no mal e em como que esse conto faz um paralelo com a outra menina, a menina da Dona Trude, que foi imprudente, fez perguntas demais. Vasalisa aqui, a sabida, ela soube quando parar de perguntar. E uma fala interessante dessa bruxa é que ela tem uma questão central ali sobre esse segredo. O que você acha que pode simbolizar esses três cavaleiros? Por que ela não gosta ou prefere que não tenha sido perguntada sobre as coisas dentro da casa? Por que ela não quer que a sujeira seja lavada, né? Tem aquele ditado, né? Quê? Roupa suja. Ai, gente, lembrei. Enfim, tem um ditado aí. Coloquem aí nos comentários, eu sempre esqueço. Que traz esse mote, né? Então, é um ponto bem interessante. Essa personagem, a Yaga, ela é um personagem muito do ambíguo. Em outra história, na do Ivan, ela vai se portar diferente, porque a atitude do Ivan vai ser diferente. Em um outro livro da Marie, ela vai analisar o conto, né, do Czar Virgem por um outro prisma, pelo viés da sua ânima. Mas isso é papo para outra história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos meus contos de fada preferidos. Eu adoro a Yaga e a Vasalisa. Um abraço, gente.